Em nosso quadro Dicas de Saúde de hoje do programa Kennedy Mendes, nós estamos recebendo a cirurgiã dentista doutora Júlia Bonini, onde nós vamos abordar o tema saúde bucal. Doutora Júlia, primeiro quero lhe agradecer pelo importante momento aqui em seu consultório e dizer que é uma honra o nosso programa estarmos aqui neste momento com você. Eu que agradeço, Kennedy. Sejam bem-vindos. Doutora Júlia, mito ou verdade? A escova dura, ela dura mais? Não, na verdade, a escova dura, ela não é mais indicada para realizar a escovação, né? Por quê? Porque a escova dura, a gente não consegue levá-la bem próximo da gengiva porque começa a sangrar, machuca, né? Então, a indicada é a escova macia, seja adulto, seja criança, seja idoso, tá bom? O mais indicado é a escova macia, a escova dura não. Nós temos aqui dois modelos aqui. Qual a diferença de um e da outra e qual a recomendação da cirurgiã dentista? Sim, aqui eu trouxe para mostrar para vocês, são dois modelos de escova. Os dois modelos são indicados, tá, para realizar a higiene bucal. Por quê? Qual que é a semelhança entre eles? Apesar da diferença de preço, né, que é a principal diferença entre elas, as duas têm a cabecinha da escova, deixa eu tirar aqui para vocês. A cabeça da escova é essa parte aqui, ó, onde aparecem as cerdas, tá? Essa parte tem que ser pequena. Não adianta ser aquela escova grande. Por quê? Porque a gente não consegue chegar lá atrás para escovar bem os dentes de trás, tá? Então tem que ser pequena, tem que ter bastante cerdas, ó. Vocês podem ver que essa escova Curaprox, ela é super macia, tá? E ela também deve ter as cerdas bem macias para poder melhorar a higiene. E essa daqui, ó, é uma que a gente encontra no supermercado. Esses dois modelos de escova são indicados, por quê? Porque eles têm, as duas têm a cabeça pequena, que é essa parte aqui das cerdas, tá? As cerdas são macias e tem muitas cerdas. Então, as duas são indicadas. Qual que é a diferença entre elas? A maior diferença está no preço. Essa tem o preço um pouco mais elevado, que é a Curaprox, e essa daqui, todo mundo pode comprar no mercado, que é a Oral-B. Uma observação importante é que aqui, ó, a Oral-B, elas são diferenciadas aqui em cima. A ideal é essa macia 30. A 30 é o quê? É a cabecinha dela, que é menor, e assim facilita a higiene dos dentes lá de trás, os dentes posteriores. Quando a gengiva começa a sangrar, ou então quando a pessoa está passando fio dental, o que a pessoa deve fazer? Então, o ideal é primeiro procurar um dentista, né, para receber as devidas orientações, mas geralmente quando a gengiva sangra, seja por escovar ou seja por passar o fio dental, é devido à presença de placa de biofilme, né? Ou seja, a pessoa tem que caprichar mais na escovação, caprichar mais na higiene. E aí, se a pessoa estiver usando uma escovadura, ela não vai conseguir essa higiene adequada, não vai conseguir limpar bem perto da gengiva, né, para melhorar a condição gengival e assim desinflamar a gengiva que está inflamada. O palito pode substituir o fio dental? De forma alguma. O palito é mais para aperitivo, né? A gente não deve usar o palito para higiene bucal. O fio dental, ele é o indicado para a higiene. O palito, assim como a escovadura, pode também machucar a gengiva, portanto, não está indicado. Quem participa do grupo de risco? Fumantes, quem come muitos doces? Isso, paciente com doenças sistêmicas, né, por exemplo, diabetes, pacientes gestantes também, que tem um mito, né, em cima de pacientes gestantes, que grávidas não podem ir ao dentista, ao contrário, né, as grávidas têm que ter uma atenção especial do dentista, claro, devido no tempo correto, que é no segundo trimestre de gestação, deve sim ter o acompanhamento do cirurgião dentista. O que causa a cárie? Então, a cárie é uma doença multifatorial, então é uma associação de fatores, né? As principais são o quê? Alimentação errada e principalmente a má higiene, né? Se a pessoa comer bastante doces, mas tiver o cuidado de sempre depois higienizar, passar o fio dental entre um dente e outro e escovar direitinho, né, vai estar aí evitando a cárie mesmo tendo uma alimentação não muito balanceada. Então, a maneira correta de realizar a escovação como que é? A gente começa pelos dentinhos posteriores, né? Na arcada superior, a gente coloca a escova assim, em movimentos de vai e vem dos dois lados, superior como inferior na parte de baixo. Depois, pelo lado de fora, a parte da gengiva, aqui, ó, a escova em 45 graus, pegando um pouquinho da gengiva e levando até os últimos dentes. Isso em todos os lados, em todas as regiões da boca. E pelo lado de dentro também, deve ser feita dessa mesma maneira.
E aqui nos dentinhos da frente, tanto os superiores como os inferiores, a gente deve fazer movimentos de varredura, jogando a sujeirinha para fora. E aqui nos anteriores, assim também, em 45 graus com relação à gengiva. E é importante não esquecer de escovar a língua, tá bom? A língua com movimentos de varredura também de dentro para fora. O ideal seria, toda vez que for escovar os dentes, passar o fio dental, tá? Geralmente os pacientes chegam, são bem resistentes, né, a essa mudança de hábito, a trocar o palito pelo fio dental. Então, o que eu costumo falar? Começa pelo menos à noite usar o fio dental, e aí isso vai virando um hábito, né, que depois ele não vai conseguir deixar de usar o fio dental. Então, o ideal é você pegar um pedaço grande, enrolar nos dedos e começar lá pelos dentinhos de trás. Qual que é a maneira correta? Entre um dente e outro você entra, abraça um dentinho até lá na gengiva, tira. Entra no mesmo lugar, abraça o outro dentinho e tira. Isso deve ser realizado em todos os dentes. Olha, entrou, abraçou um dentinho, tirou. Entrou no mesmo lugar, abraçou o outro dentinho e tirou. Assim a gente vai estar prevenindo a cárie entre um dente e outro. Doutora Júlia, quais os cuidados que as mães devem ter com as suas crianças? Sim, antes mesmo de nascerem os primeiros dentinhos, a mãe tem que estar atenta para realizar a higiene bucal da criança. Mas mesmo antes de ter os dentes, sim, né, tem que proteger a gengiva, tem que limpar a língua. E após o nascimento dos primeiros dentinhos, a mãe já deve inserir a escova, né, no dia a dia da criança. Né? A criança aprende muito pelo exemplo, então ela tem que estar sempre ali, mostrando para a criança como que faz escovação. Né? E até a criança ter uma coordenação motora adequada, a mãe deve realizar a escovação e depois ela pode estar dando a escova, né, para a criança pegar o hábito aí com a escova. Com relação à pasta de dente, usar com flúor ou sem flúor? Essa é uma dúvida bastante frequente aqui no consultório, né? E eu sempre falo para as mães, quando a criança ainda não consegue cuspir, né, realizar o enxágue bucal e cuspir toda a pasta, a gente tem que ter uma atenção, né, redobrada aí nesses casos. Por quê? A pasta com flúor, aquelas Tandy, aquelas que tem bem docinhas, né, para a criança, qual que é o perigo delas? As crianças geralmente deglutem, né? Então elas engolem a pasta porque ela é gostosinha, né? Só que o flúor contido nessas pastas, ele pode causar problemas nos futuros dentes permanentes que virão depois dos dentes descidos, os dentes de leite. Né? Então, é indicado usar com flúor? É indicado. A partir do momento que a criança já começa a nascer os dentinhos, né, é indicado usar com flúor. Por quê? Porque o flúor vai ajudar a prevenir a cárie. Né? O flúor atua na prevenção. Só que tem que ter aí o acompanhamento do dentista, né, e o cuidado da mãe, justamente com relação aí a esse hábito de deglutir, né, a pasta de dente. Muita gente também que chega no consultório e às vezes a criança está com uma cárie no dentinho de leite, né, e os pais ficam assim meio com o pé atrás se vai tratar ou não vai tratar. É muito importante a gente tratar o dente de leite antes do que a gente chama de período de esfoliação, que é quando o dentinho começa a ficar mole para trocar de dentição. Né? Então, é importante a gente manter em boca um dente de leite saudável, né? Ele deve ser devidamente tratado. Existe também tratamento de canal para dentes descidos. Né? Por quê? Porque a permanência do dente de leite em boca até o momento da esfoliação, que é a troca do dente, né, vai favorecer o desenvolvimento do dente permanente, que é o que a gente chama o germe do dente permanente. Um mito também entre a população é que a pasta de dente é que limpa. A pasta de dente ela ajuda, né, na prevenção devido ao flúor e também ajuda na higiene. Só que os principais na higiene é a escova e o fio dental. A consulta de rotina ao dentista deve ser realizada pelo menos a cada 6 meses e para aqueles pacientes do grupo de risco que a gente comentou, que possuem doenças sistêmicas ou doenças da gengiva, né, deve ser com intervalo menor, pelo menos a cada 3 meses. Eu e toda a equipe Clinidente, né, gostaríamos de agradecer ao Kennedy Mendes e a toda a sua equipe pela oportunidade de estarmos participando do quadro Dicas de Saúde. Nosso muito obrigada!